Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o universo condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou apresentadora desse podcast. Hoje aqui ao meu lado não é a Larissa, mas é o meu parceiro de vida, de negócios, meu sócio Marcelo Vieira. Exatamente, Marcelo Vieira da Franco Vena Engenharia e hoje marido da Roberta Budi. É um episódio que a gente vai ter uma troca aqui muito interessante, acho que é um assunto bem bacana para o mundo condominial e para o mundo dos CPFs, né? Por que isso aconteceu, como é que chegamos até aqui? E o nome Mas eu vou deixar para lá um pouquinho. Quadro chama-se, a gente está inaugurando esse quadro aqui com um casal que a gente ama. E esse quadro chama-se Sócios na Vida e nos Negócios Condominiais. E a gente recebe aqui o casal Chamar. Sejam muito bem-vindos, muito Valéria obrigado. e Marcelo. Primeiro você, amor. Muito obrigada. A gente quer dizer também que a gente também ama vocês, que é sempre um prazer enorme estar com vocês. Queria dizer que a primeira vez que a gente se viu, né, Roberta, a gente já teve uma conexão incrível, a gente descobriu várias coisas em comum, além dos nomes dos maridos e dos nomes das Vocês são sortudas, filhas. hein? E Não, Marcelo Marcelo. igual, Marcelo. não Marcelo. É. Sim. E assim, é um grande prazer a gente estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa história de vida, que não é tão simples assim como as pessoas acham, mas que é muito prazerosa, né? Trabalhar com o marido é sempre um grande prazer, né? Com certeza. E um grande desafio também, E um né? grande desafio. Sim, Também não quero vamos agradecer, Roberta, Marcelo, né, pelo convite. Informar que eu assisto vocês sempre, tá? Maravilhoso. Sempre estou lá dando a curtida, até aproveitar. Isso né? aí! As pessoas que estão nos vendo agora, vai lá, aproveita, compartilha, Se inscreva no canal. e se inscreva no canal. Muito Sabe o bom. que eu gosto de pedir sempre? É. Você síndico que tem aí aquele grupo de síndicos, Sim. sabe aquele Isso grupo? aí. Pega o link, vai lá e compartilha no seu grupo e pede todo mundo para assistir, para nos prestigiar nesse primeiro Isso, episódio que fala aí dessa união que faz a força dessa sociedade na vida e nos negócios. Isso, É verdade. perfeito. E é isso, temos muitas coisas em comum, Conexões. sabemos disso. E eu queria que vocês começassem assim, contando primeiro como que vocês se conheceram e depois, obviamente, né, como que começou o negócio de vocês de sindicatura profissional. Roberta, deixa ela primeiro contar a versão dela. Depois Ih. eu conto a minha. Eu já sei que eu vou sofrer, mas tudo bem. Esse é um tema que eu adoro. Nós nos Maravilha. conhecemos, imagina, no condomínio. Na verdade, a gente já começa a primeira discussão aqui, porque eu falo sempre que eu fui a primeira Segunda. proprietária e a primeira moradora do prédio onde nós moramos. Mas ele diz que o primeiro foi ele, mas não foi, na verdade fui eu. Eu na fui verdade, o sétimo, né? Já tem, é bem interessante A isso. gente tem muita coisa Cara, em comum muito. e vocês vão saber. Aguardem. Mas olha só, eu me mudei sábado de manhã. Ela se mudou sábado à tarde. Quem é o primeiro? mas eu peguei a Gente. chave do apartamento 3 dias antes de todo Ih, mundo. rapaz, Eu já ainda estava bem. lá. Meu Deus. Bom, eu sei que o destino, ele mexeu os pauzinhos para vocês estarem ali no mesmo local, num condomínio. Na verdade, a minha história com o meu condomínio, com o prédio que a gente mora, já começa assim, né? Eu queria muito morar perto da minha mãe. Por uma questão de rede de apoio, de ter uma filha pequena, aquela coisa toda, né? E aí, quando eu passei na porta, onde a gente mora hoje, era uma marmoraria. E aí, quando eu passei, eu estava a pé, porque eu morava do lado, estava a pé, passei e vi que tinha uma placa dizendo assim, em breve, lançamento. Eu olhei para aquele terreno e falei assim, eu não sei como vai ser esse prédio, eu não sei se eu vou ter o dinheiro, mas eu vou comprar esse apartamento e vai ser aqui que eu vou morar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, eu comprei o imóvel antes do lançamento dele. Jesus. Uma coisa muito louca. E na época eu comprei, inclusive, sem ter os recursos que era necessário para que, assim, uma coisa assim de Deus Você mesmo. sabia que Tipo, tinha alguma coisa para você É ali aquele que a naquele gente lugar. fala assim, vamos dar a entrada e depois a gente vê lá Foi como bem é que é o isso. resto. O financiamento a gente vai ver quando precisar, se dá tudo certo ou não. Para vocês terem uma noção real de dinheiro, eu estou falando de 2009. O prédio ficaria Não pronto. acredito que é 2009. Gente, 2009 é o nosso Foi Não é quando possível, eu a fui nota morar no não mesmo é. prédio do Marcelo. surreal. É. Isso é outro item. Então, Vambora. Vambora. Comprei em 2009, aí o prédio ia ficar pronto em 2010, atrasou a obra, ficou pronto só em 2012, mas naquela época eu dei R$5.000 de entrada e tinha que dar depois as intermediárias e tal, não sei o que. Eu falei, eu vou ver como é que vai fazer, mas eu vou morar aqui, porque é do lado da casa da minha mãe.
né? E aí, eu, de fato, fui a primeira a comprar e tal. Um dia, fomos todos morar lá. Marcelo era o subsíndico. Sou até hoje. Começou o condomínio, subsíndico. E eu, conselheira do condomínio. Fui conselheira durante uns 4 anos, talvez. O Marcelo é subsíndico desde 2012. Desde a implantação. Desde a implantação do condomínio. Então, a gente viveu aquela loucura toda de... Não aceitamos a primeira assembleia de instalação do condomínio. Foi uma guerra. Devolvemos, fizemos parte da comissão de obras. Enfim. E você já trabalhava no mercado condominial, não? Não, eu era síndica do prédio da minha mãe. Síndica orgânica. Sim. Eu era síndica orgânica porque meu pai era síndico, meu pai faleceu em 2002. Minha mãe não tinha muita habilidade com essas coisas e eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de fazer as coisas certinhas. Então, já naquela época, eu já comecei com esse negócio de buscar na internet, síndico-net, não sei o quê, fazer convenção. Então, eu era síndica orgânica, mas de um prédio pequeno. E aí, eu só comecei a ter uma noção real da Assembleia como um todo, né? De ter que conselho, presidente, aquela coisa toda, no prédio que a gente foi morar. E aí, ali... sempre fomos colegas vizinhos, nos tratamos com muita educação. O Marcelo sempre foi uma pessoa muito respeitosa, diga-se de passagem, né? Era casado, né? Eu conheço a ex-esposa dele, conversava com ela. E, sim, não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Só que por questões divinas, né? Questões do destino, o Marcelo se separou. Logo, um tempo depois, o pai da minha filha morreu. E eu fiquei muito mal com aquilo, né? Minha filha com 10 anos. E eu pensando, poxa, criar uma filha sem pai é muito difícil. Como é que é o nome da sua filha? Maria Eduarda. Temos aqui mais alguma coisa em comum. Exatamente, né? E aquela coisa toda... Quantos anos? 18. Não, quando você conheceu o Marcelo? Ela tinha 10 anos. Já tem 8 anos. Também? Parece que a gente fez Não, é roteiro, surreal, um roteiro. gente. É real. Não foi de propósito. Não, É incrível. surreal, é surreal. E também não é mentira, é verdade. E aí, aí o Marcelo costuma brincar assim, realmente foi uma fase muito difícil na minha vida, porque ele morreu baleado num assalto, né? Eu, nessa época, eu trabalhava na Universidade de Castelo Branco, que era em Realengo ainda. Então, escurecia para eu vir da Universidade de Castelo Branco para minha casa, eu já não queria mais vir. Foi uma época terrível. E aí eu estava muito magrinha. Segundo ele, eu estava caracudinha. E aí ele resolveu me consolar. Mas, brincadeiras à parte, foi uma coisa muito interessante, porque eu realmente estava muito mal. E eu não queria mais sair de casa, porque você começa a ficar neurótica, né? Você começa a achar que se você for à padaria, vai acontecer a mesma coisa com você. E aí o Marcelo foi muito importante naquele momento. Ao mesmo tempo, foi muito difícil, porque era muito recente, eu ainda vivia um luto, uma questão que era difícil para mim, mas ao mesmo tempo ele me deu força para, não, você tem que sair, você tem que ir para a rua, você tem que viver, você tem uma filha. Ele virou aquele seu amigo, né? Exatamente. Eu dei meu ombro amigo para ela. Seu ombro amigo, né, Marcelo? Sim. Mas já tinha intenção? Já tinha. Já tinha intenção. Eu já tinha, já. Está declarado aqui que ele não queria só ajudar a amiga. Não foi só um consolo. Ele tinha interesse na amiga. Então, em uma das nossas reuniões de condomínio, né? Tava eu e o síndico. Olha, cuidado com o que você vai falar, pelo amor de Deus. Faz suspense, faz suspense. Aí ela era conselheira, né? Aí eu falei pro Felipe, eu vou namorar com essa viuvinha, hein? Viuvinha. Aí ele falou, tu tá de brincadeira, Marcelo. Tem eu falei apelido assim, não. no meio, tem coisas em comum. Eu falei assim, eu vou namorar com ela. Ele, tu tá falando sério? Eu falei assim, eu tô falando sério. E o que aconteceu? Aí eu comecei, né? A gente começou a se falar pelo WhatsApp e ninguém sabia do condomínio. E as pessoas falavam assim, Marcelo, por que você não namora com a Valéria? Vocês já estavam juntos. Não, mas então, você em algum momento você foi casado nesse condomínio. Sim. Já achava já uns 2 anos já separado. 2 anos? separados. Não acredito que é 2 anos. 2 anos separados, mais ou Porque você menos. estava separado 2 anos. Quando eu contar, você vai falar que eu tô te imitando, mas não é, gente. É a minha vida e a dela que torna 2 até anos. agora tá empatado. Aí nesses 2 anos, né? Aí eu, todo homem solteiro, né? Separado, aí Comecei fui. a fazer bobagem. Não, bobagem não. Eu fui pra academia, piscina, né? Aí, às vezes História eu mais passava. social, né? Mais social. Aí eu passava na piscina, ela ficava olhando pra mim, eu não dava bola pra ela, Deus porque do eu tava céu. difícil no começo. Mas aí o que aconteceu, né? Aí depois dessa situação a gente começou a se falar e as pessoas do condomínio falaram assim, Marcelo, por que você namora com a Valéria? Eu falei assim, não, tá muito recém, né?
aconteceu essa tragédia na família dela. Você já lá, não né? sei o quê. Aí, quando as pessoas descobriram que a gente já estava namorando há 2 meses, Ficaram aí revoltados. o pessoal, Marcelo, você me enganou, que não sei o quê. Não, teve uma coisa muito legal que foi assim, né? Foi o Meu aniversário, aniversário, né? 13 de abril de 2018. Eu, naquela situação toda, chateada, né, e tal, indo pra academia, o pessoal da academia falou assim, então é aniversário, vamos comemorar. Eu falei, não, gente, não vou comemorar. Não, cada um vai levar um negócio, a gente vai fazer um churrasco. Beleza. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer. Aí, uma das nossas vizinhas, que hoje não mora mais no nosso prédio, ela fez um bolinho desse tamanho, super pequenininho. E ela colocou, não sei porquê, um Smurf e uma Smurfette. Só que no bolo, ela, além da Smurfette, ela colocou um par de alianças e disse que era o bolo de noivado meu com ele. E pra eles, a gente não estava nem namorando, a gente estava nem saindo. Que loucura. Eu falei, gente, mas que loucura é essa, gente? Isso é meu aniversário, que noivado é esse? Assim, uma coisa louca demais. E o aniversário foi super legal, né? Aí depois, isso foi 13 de abril, mas a gente começou a gente formalizou de verdade em maio, né? E aí foi quando aí todo mundo descobriu e tal, foi bem... Não, é engraçado pra gente falar para nossos filhos, né? Imagina, que eles moravam no mesmo prédio. Exatamente. E a gente eu moro no 10º. Morava. Eu morava na época no 10º, era no 9º. Né? E então a gente sempre se encontrava dentro do elevador, né? E naquele dia eu falei, filho, vamos assistir um filme? Ele, vambora. Aí eu já tinha marcado com ela, ó, entra no elevador. Caramba. Aí Isso nisso que a gente isso já entrou no foi ao elevador, contrário. a gente falou assim, ué, vocês estão indo onde? Estamos indo Não agora pro cinema. acredito. Vocês vão ao cinema fazer o quê? Vão assistir? A gente Qual filme? também. Também. Aí quando chegou lá, ué, mas minhas poltronas uma do lado da outra? Então vamos junto, vamos junto. Vamos embora. Aí eles acharam que vocês começaram ali, né? Hoje menos, eles já hoje sabem, não, né? Sabe, que a gente já estava enganando eles. Hoje o Matheus fala, vocês me enganaram. Muito bom. Foi bem engraçado. E a minha assim. pergunta é a seguinte, quem foi morar na casa de quem? Eu fui morar na casa dela. Ele desceu. É porque a minha Na casa, pandemia. a minha casa fica longe. Minha, Décimo andar. não. De Iguaba. A minha casa fica em Iguaba. Ah, sim. Mas o que aconteceu sobre essa questão de morar junto? Ele morava na dele, eu morava... E apesar do meu apartamento, eu ficava mais com a minha mãe. Porque para mim era mais cômodo, porque minha filha acordava cedo, ia para a escola. Aliás, eu acordava cedo para trabalhar, mas a minha filha podia ficar dormindo até mais tarde, porque ela estudava tarde. E para mim era mais cômodo. Só que aí veio a pandemia. Né? Nessa época, o Marcelo trabalhava entrando muito em um hospital. E a gente era síndico, a gente já tinha a chamar, só que ele ainda tinha uma transportadora. E nessa transportadora, ele entrava nos hospitais. Então, era uma coisa bem difícil. Dos hospitais e dentro dos laboratórios. Nossa. Na época da Covid. Então, assim, a gente tinha aquela preocupação. Você com uma Ele mãe entrava, idosa, eu né, entrava, também. eu com minha mãe cuidar, a mãe dele também. Aí ele simplesmente desceu e eu fiquei na minha casa. E não deixou eu sair mais. E aí, Fechou a por porta, isso, você não sai nunca nunca mais sai mais. daqui. Aí em 2021 Mas a já gente casou tinha de verdade. chamar. Mas Já tinha? A sociedade da chamar Sim, nasceu daí. Porque antes Nasceu antes da gente casar, efetivamente. Mas quando a gente começou junto com o nosso namoro, praticamente. Sim, Que legal, verdade. gente. Quase que tem um muito pequeno... parecido, né? bem próximo disso Mas também. enfim, só para dar a gente está falando aqui de parecido, eu e o Marcelo também éramos vizinhos. A gente foi para lá casado, eu me divorciei, o Marcelo se divorciou também. Sim. A gente não tinha absolutamente nada, eu fiquei 2 anos solteira. A questão do elevador é um detalhe. Enquanto vocês se viam, nós nunca... Eu não nos sabia vimos quem era a no Roberta prédio. do 6º andar e eu no 4º. Prédio único. É muito mais fácil. Eu sim, viajava verdade, muito né? a trabalho, Eu não sabia né? quem eu era ficava ela. muito tempo Esse fora. que é o grande... Aham. E aí, E continuei. aí, um dia, eu tô na piscina e o Marcelo tá com um amigo nosso, o Américo, que Sim. também começou lá no condomínio junto com Embrião ele. do condomínio. Isso. E o Marcelo falou, como é que foi que você falou? Eu tava lá, Não, pegando foi, meu solzinho. foi o negócio do matezinho. Vou Porque, na namorar com essa verdade... vizinha. Não, é isso que a gente tá falando longe. Porque lá a gente tinha uma... Rapaz, Um churrasco. um churrasco Sim. que era sexta-feira, quinzenal, uma sexta-feira, era clássico. E eram daqueles moradores, casados ou não casados, amigos mais próximos de outros condomínios que vinham e o negócio começou meio que devagarinho, Top Churras. virou um nome, Top Churras, e virou um evento do condomínio. Legal. E pessoas de fora começavam a vir. E eu participava desse enquanto era casado. E só que eram amigos em comum que quando a gente se separou, continuou esse evento e eu, obviamente,
aquela coisa de ser social, eu já estava porque eu tinha esse ambiente na rua, tinha uma academia, tinha o condomínio do lado com os amigos, e chegou uma hora que eu comecei a participar sozinho, porque a gente se separou. Solteiro. E aí começou a ter, aí não lembro muito bem sobre a Roberta em relação à academia, porque as pessoas começaram a, mas tem uma pessoa do 6º andar, que aí não se sabe se é casada, se é solteira, se está aqui. Por que essa pessoa não participa? Porque, eu de não novo, queria é participar um de jeito bloco nenhum. único, a gente se achava dono do... Não, você não participa por quê? A gente não é antipático? Por que você não vem aqui? Era meio assim, entendeu? Eu era Mas era- enigmática. Antissocial. E era uma Roberta era médica, não, antissocial, cara, ela deve é. ter alguma coisa. Eu falo, mas não é possível, a pessoa só... Aí um dia, acho que a gente vê com a Duda, mas ela tem uma filha, é aquela coisa de investigação. E aí começa uma aproximação, vamos chamá-la. Aí a Rosa, as esposas dessas, começaram, por que não chama essa pessoa, que ela tá sozinha? E aí às vezes interfonava, não, aí comecei Eu Mas mandava você a já Duda tinha visto ela? atender, Não, eu aí mandava a tinha Duda, visto ele me ligava sempre pra ir pros numa rastros. academia. Aí eu Duda, comecei atende assim, aí, falei, fala que eu tô agora numa acho que eu já sei ligação. quem é, a Roberta, acho que ela tá separada, aí o porteiro fala mais uma coisa, você vai linkando. Porteiro, gente. E a gente não conseguia falar, cara, não é possível que ela não venha. Por que ela não participa do churrasco? E aí começava o interfone bem do lado da churrasqueira. Aí, às vezes, quando eu tocava, ela sabia, eu acho, não, aí mandava a filha atender. Aí é uma voz de menina, 10, Duda, oi. Aí eu, rapaz, não, a sua mãe tá... Não, aí a gente desistiu um tempo. Enfim, acabou, deixei pra lá. Se fez de Num difícil. dia desses de Top Churras, a gente fez um churrasco de dia. Aí tinha piscina, quem tava lá no canto da piscina... Lendo, sem dar E a confiança Roberta, pra ninguém. Né, toda Plena, plena, sozinha, lendo. nosso grupo se jogando na piscina, Bombando. aquela coisa. E ela no canto. E aí, lendo. Aí eu falei, caramba, não é possível, ela não bebe, não olha pra gente. Aí os caras, não é. Aí começa aquela coisa, é metida. Mas não pode. E te juro, por tudo que é verdade, te juro e falo de novo. Aí me vem ele com uma sunga amarela, A questão da época não era. com um Eu não mate tinha, na mão, nesse perguntando momento, se eu queria um matezinho. nenhum interesse sobre. Não, te juro, o Américo falou, realmente eu acredito. Mas a minha ânsia era, caramba, por que ela não faz parte do nosso grupo? E aí, o que começou foi que era um mate, que eu falei assim, o que eu vou oferecer? Se você oferece cerveja, o cara quer alguma coisa. Não, tinha um mate, aí virou matezinho. Aí eu levei o Meu mate. apelido virou matezinho. Só não, aí começou, aí dali, ela acho que depois veio num Começamos a churrasco, conversar. começou a conversar, aí na academia já... Aí eu soube de uma academia, aí começou a perseguição. É. A academia não é meu porte, né? Vocês sabem disso. Quando eu descobri que a academia Nem da do rua que Marcelo. ela fazia, o que eu Também fiz? não. E eu era mega marombeira Porra, na era- época. O que eu fiz? Matrícula na academia. Matriculei na academia, falei, Américo, você precisa me ajudar, que esse é amigo nosso. É. Toda quarta-feira, pelo menos, você vai comigo, porque tem jogo, né? Tinha um jogo, como é hoje, às quartas-feiras, e tinha um bar do lado, que é o bar da lado, na verdade. Então você vai comigo, você vê o jogo, eu vou na academia, cheio de televisão, vejo alguma coisa, tento ficar ali, mas pra mim ela na academia por causa da Roberta. E, E puxa, eu no ficava assunto. 2 horas na academia. Pô, tinha academia, né? Como é que é a academia? De All-Star, era total. E Eu eles achava lá me meio enxergavam estranho. assim, o que esse rapaz tá fazendo aqui dentro? E aí começou isso, vamos aqui, vamos dali. Aí começou, vai no evento, vai em outro. A gente teve aí Um amigo né, em comum. um amigo em comum que, né, hoje Incentivou. incentivou bastante. A gente tinha um bar em comum e as coisas foram acontecendo e a gente... Aí foi pro cinema também? Não, e o cinema Não, já é... o cinema já foi é- a primeira vez que a gente saiu, foi pro cinema. A Isso. gente foi ver Minha Mãe é uma Peça. Minha mãe é uma peça, é isso. E assim, E a Duda no dessas meio, né? histórias, eu tenho uma Duda. Que é a Maria Eu Eduardo. fui morar nesse prédio, a Duda tinha 10 anos. Marcelo. O Marcelo, É. 2009, piscina envolvida. tem piscina envolvida, Não num Não tem condomínio. reunião de condomínio, nada disso, porque eu não participava na época. A mesma coisa, 6º e 4º andar, e aí ficava, vem pra cá, vem pra cá, Eu vem fui pra cá, morar vem na pra cá. casa Na verdade, dele. o Marcelo morava no 8º. No 8º, Aí né? se separou, foi pro 10º. E aí depois veio casou, veio pro 9º. A gente ficava nisso, Rodou aí eu lá no comecei, condomínio. Beta, deixa as suas coisas aqui, aí a gente vai falar um pouquinho da empresa, né, como é que tava, ela tinha o emprego dela, trabalhava na multinacional, eu na Petrobras, aí é o grande, né, a ligação com o nosso CNPJ, a gente tinha essa vida profissional bem separada, de, pô, às vezes gente ela também. viajava 3, 4 dias, sentia uma falta, e o meu trabalho era outro, então a gente tinha de segunda E a a sexta era Franco já complicado. existia em projetos. Aí eu olhei e falei assim, a gente pode trabalhar isso aqui melhor. Mas aí isso aí é cenas Os pros próximos próximos capítulos. Isso, É. que é O que bem eu grande. quero saber de vocês vocês falaram Chamar. que quando vocês estavam namorando, nasceu a chamar. Mas Sim. Como? como? Porque você, pelo que eu entendi aqui, você era síndica do condomínio da sua mãe pequenininho lá e conselheira Do do nosso condomínio. subsíndico Isso. do Que tinha uma condomínio que vocês transportadora. moravam. Isso. Que quando eu comecei a namorar com ele, eu larguei o conselho.
Porque aí já começam os desafios Conflito de da interesse. sindicatura. Né? conselheira, se o Vão síndico votar ou igual. o subsíndico estiver fazendo alguma coisa de errado, como é que ela vai... Sim. Aí, por mais que você tenha consciência do que você está fazendo... A ética tem E um que estar acima de parênteses tudo. que eu falo, A que gente- sempre vem esse A cuidado, né? gente vive num meio que não basta a gente ser honesto. A gente tem que o Sim, tempo provar o inteiro tempo provar todo. que a gente é honesto. Então, eu saí, não me candidatei mais e ele continuou como subsíndico, continua até hoje. Né? Mas a minha Agora vida chamar. toda... a minha vida toda foi trabalhando com recursos humanos. Né? Eu trabalhei numa multinacional, 16 anos, com RH, treinamento, desenvolvimento, avaliação de Uma desempenho. treinadora maravilhosa, Recrutamento, gente. recrutamento de seleção e tal. Aí fui para Castelo Branco, né, para a universidade. Fiquei lá quase 2 anos. E aí, quando eu saí de lá, eu pensei assim, eu falei, cara, já estava com 40 e alguma coisa. 40 anos, eu acho. 40 anos. Ainda ia fazer 41. Comecei a me perguntar, eu falei, poxa, será que no mercado de trabalho eu vou conseguir me recolocar na minha área com a idade que eu tenho? Porque a gente começa a se questionar. Começa a fazer conta, né? Exatamente. E a filha pequena, e o pai da filha tinha acabado de morrer, aquele cenário preocupante, né? Assim, embora que eu falo assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sei que assim, Deus nunca me deixou faltar nada e nunca deixará, mas a gente tem aquela preocupação Medos, normal, né, normais. do ser humano. E aí, uma pessoa que foi analista de RH da minha equipe, na empresa que eu trabalhei durante 16 anos, ele me ligou para me pedir uma indicação para gerente de condomínios dentro de uma administradora. E aí ele falou assim, tem uma vaga aqui assim, tem alguém para me indicar, Val? Aí eu falei, eu. Aí ele, não, você tá maluca, porque, imagina, eu fui gestora dele. Sim, Ele sim. foi meu analista de RH. E aí ele falou, não, você tá doida? Não, eu falei, não, eu quero. Você sabe Eu o que quero, olha faz só. um- Eu falei assim, olha só, eu sou síndica do prédio da minha mãe há um tempão, sou conselheira do meu prédio, eu não tenho tempo, comigo não tem tempo quente. Eu nunca tive dificuldade com o trabalho, não importasse não importa o tipo de trabalho que for. Sendo honesto, vamos E olha em frente. como Deus é perfeito, Sim. né? Né? Não, e aí tem um detalhe super louco. Embaixo da casa da minha mãe abriu uma clínica. E os donos me convidaram para implementar o RH. E eu falei assim, gente, isso é a melhor coisa do mundo. Embaixo da minha casa, eu não vou ter que me deslocar. Deslocamento, né? Eu vou comer em casa, vou almoçar em casa, vou ficar aqui. Só que eu fiz essa entrevista e falei assim, não, então obrigada, eu não vou para lá, porque eu vou ficar por aqui mesmo, que é mais perto. Só que eu fui entrevistada por quem? Carlos Silva, da Primal, Kiko. E aí, ele, muito persistente do jeito que falou assim, não, você não vai ficar não, você vai vir para cá. Eu falei, não, obrigada, eu vou ficar aqui perto da minha casa. Ele falou, não, você vem para cá, eu vou te dar mais X reais, eu vou te dar estacionamento, que não sei o quê. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei, poxa, a empresa dele tem 51 anos de mercado. A empresa que eu estou indo vai começar. Sim. Então, assim, para que eu vou entrar num risco? O seu valor era a segurança ali, né? Exatamente. Falei, não vou entrar nesse risco. Aí eu fui para a administradora. E aí eu comecei a ver um outro lado, porque eu tinha a visão do síndico, eu tinha a visão do conselho, eu tinha a visão do condômino e passei a ter a visão da administradora. Bingo. Né? Só que, o que aconteceu lá? Aí eu tô lá, como trabalhando na administradora, ele tá lá com a transportadora dele e a gente tá namorando. E aí, de repente, o Kiko começa a falar assim, por que você... Não, aí eu ia para a assembleia de condomínio, e aí os síndicos, eu não quero mais ser síndico, você não quer ser síndica, não? Eu falava, não, obrigada. Você não quer ser síndica, não? Não, obrigada. Até porque eu trabalhava na administradora, então ficava uma questão assim meio, né? E aí um dia eu conversando com o Carlos, né, o Kiko, ele falou assim, não... Vai sim, você só tem que explicar que não tem nenhuma relação com a administradora. Você é uma síndica independente. Vai, ele é muito expansivo. Ele fala, você vai dominar o mundo, você vai virar milionário. Ai, e as que palavras legal. dele? Que Eu vou contar. vai chegar essas palavras dele. E aí, o que acontece? Né? Eu tinha uma certa intimidade com ele, ele sabia que o Marcelo só trabalhava um dia da semana. O Marcelo só trabalhava sexta-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, o Marcelo não fazia absolutamente nada. Pausa. Ele viu
Ele viu um potencial ali, Eu tô guardando uma né? pergunta aqui, tá? Mas vai lá. Não, fica à vontade. Aí ele falava assim E pra hoje mim. trabalha de segunda a sexta? Segunda, sexta? Não, domingo é domingo. Domingo, Vamos lá. feriado. E aí ele falava assim, aí ele falou assim pra mim: deixa de ser boba. Você vai ser síndica e bota o Marcelo pra ser seu preposto. Bota esse vagabundo desse teu marido pra trabalhar. Boa. Com essa, até hoje eu jogo isso na cara dele. Com isso. Ele bota esse vagabundo pra trabalhar. Maravilhoso. Eu falava, que isso, Kiko? Ele, não. E aí eu peguei um condomínio, peguei outro, peguei outro, E o peguei Marcelo outro. preposto. E o Marcelo preposto. Terça, quarta, Só que quinta, chegou uma vai hora que acabando. ele já não conseguia mais ser o preposto Aham. e cuidar da transportadora. Mas antes de chegar nessa parte É. da chamar, deixa eu fazer uma adenda aqui também, como eu cheguei também até a parte de sindicatura. Eu comecei a trabalhar com 15 anos dentro da Caixa Econômica Federal, dentro do setor de habitação. Então, com 15 anos, já comecei a trabalhar no setor imobiliário da Caixa. E com 18 anos, eu virei estagiário, eu fiquei como menor, depois virei estagiário no mesmo setor de habitação, que era a antiga PAPSEB Penha, ali na Penha, e me chamaram para tomar conta do Clube Sargento de Cascadura, da XCSSA, que era a carteira hipotecária do Clube Sargento Suboficiais da Aeronáutica. Então, já estava trabalhando de novo nessa área imobiliária. Eu era responsável pelo setor de financiamento, tanto da Caixa Econômica quanto no Clube Sargento. Quando terminou meu estágio, 2 anos dentro da Caixa Econômica Federal, me chamaram para trabalhar no Inocop, que é o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais, que era um órgão de assessoria técnica, era a única que era aprovada pelo antigo BNH, pelo Banco Nacional de Habitação. Então, fui trabalhar dentro imobiliário. também do ramo imobiliário. Só que o que acontecia dentro do Inocop? A gente, hoje, né, o Inocop, se não me engano, só aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos 62 mil unidades entregues, dentre eles Village Ilha, Village Pavuna, Tijolinho no Rio Centro, Barra Sul no Recreio, Residência do Bosque, Residência do Sol, Residência da Praia. Eram alguns Esses clássicos aí dos anos 90. dos anos 90, porque era muito voltado para as cooperativas, para as associações. Então, eu já comecei no ramo imobiliário, já com 15 anos de idade. Enquanto meus amigos compravam carro, eu com 19 anos comprei meu primeiro apartamento. Que legal. Então, os caras compravam, que não fazia um montão de coisa, eu comprava dólar. Então, desde 15 anos, eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu comprava dólar e ainda emprestava juros do meu dólar. Naquela época era boa de emprestar, Né? né? Então, sempre trabalhei nessa área. E fiquei 13 anos trabalhando dentro do Inocop. Ali eu fui responsável, fui gerente comercial do Inocop. E o que aconteceu? Tomando conta de corretores. Em 2002, virei corretor de imóveis. Em 2007, me formei como administrador de empresa. Seja, nesse universo condominial, que o imobiliário Sim. está muito Casou. próximo, Só que né? eu ia até a AGI, né? Porque quando a gente Sim. fazia a entrega das escrituras, né? A outorga das escrituras, a gente fazia a implantação e passava para o síndico. síndico. E a gente saía. Então a gente escolhia as administradoras, escolhíamos o síndico, Sim. e entregávamos e saíamos daquele condomínio. Então hoje eu já Implementava estou Você do está outro lado. recebendo Isso. agora. Hoje estou recebendo. Da AGI pra frente. E é muito É. bom, porque você conhece todas as dores, né? Antes. Exatamente. E ainda é corretor de imóveis. E ainda é corretor de Aí, imóveis. para completar, qual foi a cereja do bolo? Né? Em 2013, se eu não me engano, eu saí do... Não, minto, em 2009, eu saí do Inocop. E fui abrir uma loja de material de construção, em Nova Iguaçu, uma loja com quase 1.000 metros quadrados. E eu ficava ali, às vezes com argamassa, cimento, e eu sempre vi dentro do escritório, eu ficava me perguntando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Cimento? Aí eu pensava, não, nípel, o que é nípel? Ah, pô, tinta premium, tinta standard, econômica. Aí o que aconteceu? Nesse período que eu fiquei dentro da loja, eu fiquei expert, porque onde eu entro, eu quero Dominar. aprender tudo, eu quero dominar. E virei a maior loja de venda da Coral dentro de Nova Iguaçu. Caramba. Aí dentro da nossa... Cara, assim, e a gente foi crescendo, até que o momento, por causa de crise econômica, as lojas de materiais de construção começaram a cair e fizeram, se eu não me engano, acho que até dono do Amigão fez uma oferta na minha loja, eu falei assim, vendo. Foi nessa época que eu conheci a Valéria. Que legal. E aí já tinha caminhões. montado uma transportadora. E na transportadora também, nas horas vagas, às vezes tinha mudança. Então eu entrava dentro do condomínio. Então, assim, se você for ver todo O condomínio estava tá- ali tá ali. desde toda a 15 tua anos, história, né? desde a época da venda, desde a época do financiamento, desde a época da implantação, porque a gente fazia implantação, eu vivia dentro das obras, porque a gente Sim. vendia na Vai Você planta, entregar comprou um condomínio. imóvel na planta. compramos imóvel na planta, eu já sabia tudo que era utilizado, porque eu vendi o material de construção. Que é bom até hoje, inclusive, quando tem uma obra no condomínio,
ele vai lá, ele sabe se o material Ele é bom, se o negocia. material não é bom, Claro. que Se é é a primeira melhor, linha, se é a coisa que eu não vou segunda linha. saber. Sim, Né? Então, assim, Então, maravilhoso. uma coisa complementou a Então, outra. as perguntas, né, que eu ficava E me casou com a perguntando... vizinha. Exatamente. Aí, quando chegou a parte da chamar, aí que foi interessante, porque eu comecei a perceber que toda uma trajetória de anos chegou Se consolidou se ali consolidou na chamada. na chamada. Na verdade, tudo que a gente viveu de formas separadas, né, Eram contribuiu projetos... para que Para no que final... acelerasse. Sim. Porque vocês falaram que a chamar começou ali pela pandemia, né? Em 2018. 2018. Ah, Antes. antes da A, pandemia. Dois a anos. chamar oficialmente CNPJ tudo em 2018. Aham. Mas antes a gente tinha Tinha essa os seus sindicatura orgânica e entendi, tal. entendi. Então, assim, acelerou muito. Se a gente for pensar numa empresa chamar hoje, é uma das maiores aqui do Rio. Tem umas grandes, mas assim, para mim, de posicionamento, de cultura, de valores, eu É que vejo ainda tem o vocês... olhar assim, a mão do dono, o DNA. Como a gente fala da Franco, a gente é uma empresa, não falo do porte físico, mas sim disso aqui, de Não, eu tô ter uma falando de relação, posicionamento também, porque tem posicionamento umas bem... que tem até mais condomínio, mas vocês hoje vivem o universo condominial, Sim. não só sendo síndico de condomínios, né? Vocês fazem todo um movimento no mercado condominial que contribui para esse posicionamento isso é que verdade. vocês têm. Às vezes tem empresas de síndico, por exemplo, eu conheci uma há pouco tempo que tem muito mais condomínios que vocês, mas eu não conhecia nenhum nome. Por quê? Não existe esse movimento para elevar o mercado condominial. Vocês têm podcast, vocês têm o isso que eu ia Síndico falar, tem Award, tempo que a pra gente vai falar como é que nasceu esse projeto aqui. Vocês são muito presentes na vida ali, né, dos eventos, enfim. Eu acho que por posicionamento, eu enxergo vocês muito grande. Assim, agradeço. Ok. A gente agradece, mas na verdade, sendo bem honesto para vocês, e não quero ser aqui piegas ou ser hipócrita, fingir uma coisa que não é isso, tá? Mas eu e o Marcelo sempre tivemos uma coisa em comum. A gente nunca trabalhou por dinheiro. Nunca. A gente trabalha sempre pensando no legado que a gente vai deixar. Muito bom. É claro que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa Claro. pagar os boletos no final do mês, né? Mas a gente nunca... não, vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar muito dinheiro. Tanto que, assim, a gente E tem se não condomínio... tiver mais daqui a 5 meses, está tudo bem porque eu já ganhei o meu dinheiro, né? Não é sobre isso. Exatamente. Então, assim, tanto que a gente tem condomínio que, honestamente, provavelmente nenhum síndico profissional ficaria porque aquele valor que a custo gente... que tá ali. O preço, não o valor, né? O preço que a gente cobra não compensa, não paga a hora do nosso preposto que está ali. Só que, Passamos por assim, isso. é um condomínio que a gente sabe que está com dificuldade, que quando a gente sai dali, vamos falar assim, cara, a Chamar passou por aqui, fez isso. Legal. Foi a única que resolveu um problema. A gente tem É um olhar estratégico, A né? gente tem um case aqui de um condomínio que a gente saiu agora, esse ano, que foi uma coisa incrível. Eu entrei lá, por quê? Porque o síndico era orgânico e havia um problema louco, porque o CNPJ do condomínio, que tinha sido aberto na década de 80, foi transferido para um condomínio em São Paulo com o mesmo nome. Meu Deus! E aí todos os funcionários Estavam daquele alocados nessa condomínio carteira. estavam lotados no Senhora. CNPJ de São Paulo. E ninguém podia ser demitido. Ninguém podia ser demitido, porque não tinha... Eu não podia loucura. fazer certificado digital, porque eu Claro. não tinha... Como é que eu ia fazer certificado digital no CNPJ de De condomínio em dois. São Paulo? Não, não tem como ter 2 certificados, né? Assim, Foi uma doideira. Uma Pra loucura. gente foi um desafio. E todos sabiam disso quando você... Todos. A É, gente é já um entrou no problema. condomínio já sabendo dessa história. Que Caramba. tipo, ó, E isso todo aqui é assim, mundo- tá? Mas ninguém resolve, não. e todo Seria. mundo já tinha tentado resolver e não conseguiu. E assim, não foi fácil, gente. Não foi São fácil. 2 anos e meio. A gente levou uns 2 anos para resolver essa situação, porque primeiro a gente foi procurar o prédio em São Paulo, achando que de repente com Claro. eles a gente conseguiria resolver Aham. mais fácil. A gente não conseguiu contato com o síndico até hoje. Então a gente teve que ir por outras vias, receita, contador, enfim, várias questões aí para a gente conseguir regularizar o CNPJ. Criamos um novo. Deste novo, a gente tinha que tirar todos os funcionários do antigo, transferir os pagamentos, os recolhimentos de INSS e FGTS que foi feito no outro. Verdade. Assim, foi uma loucura.
E aí agora, assim, depois de acho que uns 5 anos ou 6 que a gente ficou lá, o síndico orgânico que nos convidou indicou na a época. gente quis se candidatar. E aí o que a gente fez? Na Assembleia, a gente falou assim, então a gente não vai se candidatar. Assim, em respeito a ele, porque foi ele que colocou a gente lá, ele queria voltar a ser síndico. Então a gente, né, com muita tranquilidade... E de repente... Pode ser que até um dia a gente volte, mas a gente Mas não com se respeito à candidatou. E ele foi o único candidato, né? Que legal. E aí ele ganhou. E aí, assim, eu tenho o maior orgulho de falar que, para sempre, Você deixou um legado alguém vai falar né? assim, Esse teve um nome, problema esse de CNPJ CNPJ que foi resolvido pela não só chamar. CNPJ, mas também os elevadores, a modernização. O trabalho que a gente fez também lá tinha umas portas Não, pantográficas é que inegável. a gente conseguiu tratá-las e assim... A valorização, lindíssimo, quando um lindíssimo. trabalho é bem feito, é inegável e visível a valorização do condomínio. E daí, né? fazendo esse parênteses, falando que vocês falaram no início, né, pra gente é muito importante, preço e valor. Sim. Com certeza, se vocês participam dessa, o valor agregado do serviço de vocês seria muito mais percebido por aquele condomínio do que, de repente, do condomínio ao lado, que o seu preço ia estar maior do que uma proposta A ou B, mas ninguém tinha um entendimento de um legado. Porque eu falo isso da engenharia e de todos os nossos serviços para condomínio. É muito difícil, se a gente não tiver isso, se não tiver um exemplo ou alguém que leve à mesa, você conseguir ganhar por valor. Você vai estar sempre esbarrando no nosso preço. famoso menor preço. Condominial é E a muito consciência ingrato em disso, relação a para o isso, né? condômino entender que nem sempre o menor É o preço melhor. é o melhor, é muito difícil. Então, você acabou de falar uma coisa que bate pra gente como autovistoria, né? Se você fala da autovistoria hoje, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas é só para você entender, é um produto hoje totalmente fora de uma caixinha, é um negócio que virou... Ela faz por R$500, R$200, saiu da engenharia para virar um produto. Sim. Só que a Franco, ela não entra na briga do preço. É 500? Cara, desculpa, vou tentar te explicar por que eu não faço por 500. Porque é impossível. Mas e quando a gente não consegue, a gente ainda mantém por quê? Porque na autovistoria, quando a gente consegue explicar isso para esse condômino ou para o condomínio, e ele entende o produto que ele tem na mesa, quando ele for fazer uma fachada ou quando ele for pedir uma indicação, o que a gente mais gosta e mais quer, pô, Marcelo, até sei que você não faz hidráulica não, mas pô, o teu lado tá tão bacana, você tem um parceiro, você começa a ter um Confiança, né? relacionamento com esse cliente. A nossa venda, É isso. na verdade, Porque venda o preço não vai adiantar. O que É a isso. gente quer é prestar um serviço para o cliente que a gente se torne um consultor dele, um sim. amigo. Hoje E a você gente não tem se que aproxima lá na dele. frente e fala assim, não, gente, Que fala procura assim, a Franco, porque a Franco Isso. resolve. Exatamente. A Franco foi a única Qual a que veio aqui probabilidade resolveu. de eu repintar um prédio? Às vezes é difícil, É, porque vai muda demorar 10, 5, 20 10 anos, é outra anos. gestão. Mas esse síndico está nos nossos eventos, esse síndico Sim. está nos assistindo, Tá esse te síndico indicando está a no meu pessoa. stand. Se ele precisar de um síndico profissional, eu vou dar ali pelo menos uns 3 nomes para ele, de pessoas isso. confiáveis. É para isso, Sim. porque a gente É. só a proposta fria e só o produto, tem gente que não vai entender, não vai chegar nunca E é nesse essa entendimento. visão do legado, né? Eu não quero só fazer obra de fachada dentro do universo condominial. isso. Eu quero deixar o meu legado, a minha E, marca. Roberto, engraçado também, a Jill, né, foi participar do nosso podcast e a gente começou a falar do mundo condominial. Né? A gente está vendo o crescimento, o que aconteceu de 2018 para cá. Absurdo. Né? Quando a gente começou, aí entra a parte da chamar, quando a gente falou assim, não, agora acabou a brincadeira, vou fechar a transportadora porque eu não tenho mais como me dividir como transportadora e sindicatura profissional, vamos botar a chamar para frente. Foi aí que a gente alugou, a gente foi para o Shopping Nova América e a gente começou a criar ideias, mas por que houve um crescimento? Naquele momento do mercado não tinha ninguém, que eu sempre perguntava, às vezes eu chamava lá o CEO, ou o dono de uma administradora, eu perguntava, aí a gente estava assim batendo um papo, ninguém está aqui agora, aí eu perguntava assim, qual é a melhor sindicatura, empresa de sindicatura do mercado? Aí os caras ficam olhando para minha cara assim, Empresa. aí ele fala assim, ó, não tem. Melhor? Melhor. Aí eu chegava outra, vinha outra administradora, eu chegava assim, qual é a melhor empresa de sindicatura do mercado? É assim, engraçado que todos eles foram unânimes em dizer que não tinha. Então, quando a gente começou, na realidade, a gente não tinha aquela empresa para a gente se espelhar. Entendi. Vocês fizeram do jeito de vocês. Então, nós criamos... O que aconteceu? Logo depois, né, veio o Eric para trabalhar com a gente, que é advogado, e a gente começou a falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos transformar a chamar pelo entendimento que nós temos corporativo. Legal. Pelo que eu conheço
dessa parte imobiliária, como você conhece a parte RH, o Eric na parte de direito jurídico, e vão montar. Vamos tratar o condomínio como se fosse uma empresa. Legal, vocês pegaram uma tríade, É. né? Importantíssima dentro de qualquer empresa. Jurídico, RH e a parte Operacional. operacional. E a parte operacional eu sempre entendi bem, pelo meu histórico. Aham. A Valéria entendia a parte marketing de administração Aham. e financeiro. O Eric já Respaldo jurídico. era síndico também há 12 anos. Ah, então já vivia o universo condominial. Então, ele trabalhava para outra empresa síndica. Aí, uma pausa, né? Um parênteses. O Sim. que aconteceu com o Eric? O Eric era meu amigo de uma outra igreja onde eu congregava. E ele, em 2000 e alguma coisa, não sei, 2016, 2015... Ah, ele antes do Marcelo. Antes do Marcelo. Ele me convidou para trabalhar com ele como síndica. Olha. E eu não quis, porque eu escolhi a Castelo Branco. Aham. E aí se Aí a passaram gente se conheceu. alguns anos, né? Eu conheci o Marcelo, a gente acabou transformando essa parte orgânica em profissional, montamos a Chamar, e aí o que aconteceu? O Eric veio trabalhar com a Que demais, gente. É. Já estava tudo, as peças já estavam achava. todas à disposição, Já. só faltava E o nosso juntar, crescimento, assim, foi muito para o tempo, né, que a gente tem Aham. profissionalmente, porque quando a gente fala de... É. Porque às vezes eu escuto o cara falar, não, porque eu tenho 20 anos desse mundo condominial, de sindicatura. E de Aí eu- atuação mesmo. É atuação, exatamente. Essas pessoas, eu não conheço essas pessoas no mercado. Sim. Eu vejo assim, pô, quantos condomínios que essa pessoa tem? E tá lá explicando, tá falando, dando palestra, Sim, falando um montão de sim. coisa, como fosse doutores, né, informando. E aí depois quando a gente No ao começa vivo, a né? Onde é que conhecer, está essa pessoa, né? não entrega. Eu confesso... Olha, vocês estão seguros? Tem segura Você tá responsabilidade. seguro? Responsabilidade. Não, o podcast que eu tô falando. Porque eu confesso que assim... Opa, É. uma ideia. É. Patrocínio, vamos pensar numa seguradora aí, para É brincar isso aí, nessa hora. isso eu aí. já bloqueei a minha. Isso aí. Isso aí, ó, Temos seguradora. seguro. Eu ia É. falar minha... É. Mas aí vamos Mas lá. é Com isso. certeza. Mas por que eu tô brincando assim, né? O nome da Chamar é Chamar Consultoria, Gestão e Administração Condominial Limitada. O nome ficou enorme, mas enfim. Mas por que chamar consultoria? Porque além da sindicatura, a gente sempre teve essa proposta de prestar consultoria para o Mentores, condomínio. né? Então, de repente você está no seu condomínio, você não quer um precisa síndico, mas fazer você quer uma consultoria, você quer uma Claro. ajuda, quer uma Uma análise orientação. daquele cenário. A gente que é- vai lá, até porque a gente tem uma proposta que quando a gente entra no condomínio, a gente faz um diagnóstico condominial, a gente entrega isso por escrito para o condomínio. Então, a gente sempre pensou nisso. Mas por que a brincadeira? Porque eu tenho pavor de determinadas pessoas que se intitulam consultores, que são consultores que nunca fizeram tem nada, nunca condomínio. construíram Não tem nada. Não, porque eu acho que assim, quando você fala que você presta uma consultoria, você precisa ter um mínimo de experiência e de Know-how. resultado naquilo ali que você está falando. Exatamente. Ou resultado pessoal ou resultado das pessoas que você prestou a consultoria, Sim. né? Só que aí Como as mentor. pessoas se dizem consultores e tal, mas assim, né? Cadê E o resultado consultor tem daquilo que ter uma metodologia, você, Cadê o né? produto, que né? você está dizendo que fez, que dá certo? Então eu tenho um pouquinho de trauma, sobre de trauma, Mas isso. isso né? não... Eu Mas posso... isso é quem está no combate, É. né? Se você está ali no combate, aí chega uma pessoa que não coloca o pé ali na linha, Sim. né? Ali na guerra, porque é isso. Você guerra. fazer uma obra em condomínio, a gente está ali no dia a dia. Inclusive, eu assisto o podcast de vocês. Fala da Pra... Renata Simão. Não, vou falar da Renata Simão, que isso aí eu já falei com ela. Acho que foi semana passada, se não me engano, acho que a Larissa estava aqui. Ela teve que se levantar porque ela teve um problema no condomínio. Exatamente. Ah, sim. Isso é ser síndico. Exatamente. É ser síndico, é ter responsabilidade, que apesar que estava aqui fazendo uma gravação, se eu não me engano, está até com a Marinéia. Exatamente. E ela fala assim, ó, pessoal, desculpa, Eu vou precisar levantar. porque eu estou com problema no seu condomínio. Isso é comprometimento e responsabilidade com a empresa dela, com a Darmacondo, e Exatamente. também com o condomínio onde ela está sendo, porque ela foi eleita, ela foi votada Na para aquilo. verdade, Pra representar. ela fazendo isso, ela está dando um exemplo para Sim. quem está nos assistindo. Porque normalmente E quem que é nos verdade, assiste né? aqui Sim. são os síndicos, são pessoas do mercado condominial. E eu falei da Renata porque a Renata, quando... Renata Simão, a gente tem um episódio dela aqui, É. depois no finalzinho Assista, eu vou botar o link para assista. vocês assistirem. Ficou também, muito uma história maneiro. linda. E ela foi apadrinhada por vocês, né? A gente tem muita gratidão, assim, ela fala sempre da gente com o maior carinho, Sim. e a gente gosta muito dela, realmente. Mas, assim, eu ia falar dela por quê? Eu não posso chorar, que eu não sei, né? Mas, assim, a Renata, como nós somos do W Condo, né? Sim.
a gente acaba passando, às vezes, né, o WCON em si acaba passando uma imagem de muito glamour. Sim, Né? não tem Nas glamour roupas, na maquiagem, prática. né? No brinde. E quando ela veio somar com a gente, eu falei para ela assim, eu falei, Renata, deixa eu te falar uma coisa. Só tem atenção, tem um ponto que é muito importante. Aquelas coisas que se vive ali no WCON não representam a realidade do dia a dia do síndico. Porque aquilo ali é muito legal, é incrível, a gente vive, é maravilhoso, é uma rede de apoio, a gente se ajuda, é o nosso momento de descompressão às vezes. Sim. Só que no dia a dia Não é sapato assim, alto, é tênis, é tênis. pé, caixa d'água, não sei o quê. E ela falou, não, eu sei, é isso mesmo. E ela também já era síndica orgânica, já sabia dessa realidade de uma forma diferente, como até ela colocou aqui no podcast, né? E eu acho que, assim, é isso, a gente tem que entender que ser síndico não é brincadeira, né? Não Assim, é. literalmente, Coisa não é para seríssima. amadores. Não é. Não é para amadores. Assim como você enfrentar uma obra de fachada, né? Assim, não é para amadores, né? Você tem toda uma responsabilidade, né? É rede de proteção, é o trabalho que você está fazendo, é a pessoa que está literalmente pendurada lá no ali, alto. Já que você está as falando, pessoas. você está dando exemplo do Franco Vieira, né? Sim. né? Então, vamos falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante. Síndicos Awards. Porra, tem agora Eu não sei porque que eu não trago o Então, troféu tá lá pra na cá. minha Foi sala. a nossa evolução da Chamar Consultoria. Sim. Só para vocês entenderem o porquê do Síndicos Aí Awards. virou chamar eventos. Aí, o que aconteceu? Quando a gente já estava com o escritório montado, a gente já tinha montado a nossa equipe, né? Eu, Eric e Valéria, a gente, vários conhecimentos no mercado, a gente começou a participar de evento. O que aconteceu? A gente montou um grupo de síndicos, que a gente fala que é o síndico premium, que só tem empresas que têm acima de 30 condomínios. E a gente montou, e a gente se reunia ali todo mês, a gente tomava café juntos. São Ainda empresas de síndicos. Empresa de síndicos. Ai, que legal. Tá? E a gente ali fez 30 mais. 30 mais. Apoio, ética. A gente conversa sobre o nosso... A gente abre a nossa empresa, a gente faz um a um. Legal, muito Pra bom. gente conversar, cara, o que a gente precisa, Quando o é que que eu a posso gente te pode ajudar? crescer, né? Então a gente Pra começou a onde fazer E o eu isso. bacana é que você ia posso falar olhar. agora, você falou, você vê, um brainstorming que hoje é possível, Sim. que você quando começou não teve. Não tinha. Isso aí. Olha a disparidade de como você hoje senta com 10, 12 players que, pô, vamos trocar. E você isso. quando começa, Não você tinha. não tinha. E o cara abre, a gente fala, eu ganho tanto, você ganha tanto, o que eu faço para ganhar condomínio assim, você faz isso, e a gente se respeita. Olha que legal. Inclusive, perdi essa semana Para para o Wesley Yamazaki. Até mandar um abraço aí pro seu gente adora síndico ele, profissional. nosso amigo. A gente até brinca, ele fala assim, ó, eu sou a melhor empresa, você é a segunda. Eu falo assim, não, a primeira sou eu, você que é a segunda. E a gente fica naquela Não, brincadeira saudável. Sim. E essa semana eu perdi para ele. E tem espaço para todo mundo. A no Rio de Roberta Janeiro, fala gente. muito isso, gente. Ela fala, Marcelo, Tem você às vezes se espaço pra preocupa todo com mundo. muita assembleia, Sim. muita proposta. Se todos os condomínios do Rio quisessem fechar conosco, A gente não tem não ia condição. conseguir. Então para com isso. É, A exatamente, gente pensa da mesma tem forma. também Espaço pra outras todo empresas. mundo. O Alexandre, A gente da setora, abraça. fala, ei, você não é meu concorrente, não. Ele, você é minha concorrente. Eu falei, não é. Se tiver 50 obras, você não vai conseguir fazer, eu também não. O Wagner também da Alfa sempre fala com o maior carinho. Sim. de vocês, Sim, tal. fala desde o a gente início. tem uma história. O com Wesley o tem Wagner. umas vezes, Wagner. pô, Sim, são o Wesley segmentos também e sempre fala de vocês é lá uma no- abrangência absurda. Sim. Então esse olhar, que é uma outra coisa que a gente tenta melhorar no mercado condominial, ou em todos os mercados, que tem essa visão do concorrente. Isso, do... não tem, a gente Cara, não tem isso. você vê 60 10 na mesa, Sim. vai, pô, vou Eu te acho ajudar que tirando aqui. a administradora ela tem que ter um número grande, Sim. né? Porque eles recebem um valor É, por unidade. um acho debate que valeria a pena também a gente falar como também falar síndico. de preço e valor, né? Isso aí, isso Mas aí. assim, eu acho que tirando a administradora, de repente, facility. Sim. O restante são serviços que você pode Não, eu não precisa ter tenho como 30, eu fazer Entende? 20 da minha... Aí, pô, vamos Não fazer tem mais... difícil, É não tem muito, como. é muito Eu não condomínio tenho no como Rio de Janeiro. informatizar uma obra. Você não Sim, tem como não tem. informatizar uma sindicatura, que é dia a dia. As Não coisas tem. acontecem em tempo Por real. mais É. que você coloque uma IA Melhor para responder sistema, a convenção, sim, para sim, responder... sim. Mas não troca Não pelo... troca. Não e tem as essa... pessoas, por mais... Fala-se muito de IA, né? Da evolução do mundo. Mas hoje, cada vez mais, principalmente depois da pandemia, além das pessoas estarem ansiosas, elas querem atenção humana. E rápida. As pessoas E querem rápida. atenção humana e rápida. Se Deixa você eu só bota lá voltar pro- aquele muito númerozinho,
A pessoa quer ir logo para o último, ser atendido pelo... Deixa eu voltar para os telefone. Síndicos Awards. Ah, sim, perdão. Aí o que aconteceu? Quando a gente montou esse grupo, né, com as empresas, o que eu comecei a perceber? A gente ficava trocando assim, qual é a melhor empresa de Existia um ranking. de engenharia? Cada um falava uma empresa diferente. Aí eu falei, calma aí. Aí eu pensava, não, melhor é fulano de tal. Qual é a melhor empresa jurídica? Não, melhor é fulano de tal. Porque, na verdade, até aquele momento, aquela era a minha realidade. Entendi. Aquelas empresas que trabalhavam Aquele ciclo comigo, ali, aquele meu ciclo. Eu não tinha nada diferente disso. Aí eu comecei a pensar, falei, calma aí. Se nós estamos aqui, 7 empresas, cada um Tem com uma 10. empresa diferente, só tem uma pessoa que pode decidir quais são as melhores empresas do mercado. O síndico. O síndico. Boa. Aí foi que a gente teve a ideia, na verdade, o Síndicos Awards seria para síndicos, para a gente escolher o melhor síndico do mercado. Sim. Pô, Só que depois ia a gente... dar ruim, né? Critério. Aí eu falei com dar ela, ruim. falei assim, ó, Bom, se a gente colocar Sim. 100 síndicos dentro de uma sala e perguntar qual é a melhor empresa Eu vou síndica, falar. eu vou ter que ter 100 troféus. Ninguém vai botar azeitona em empada dos outros. mas Sim. tinha alguns critérios Sim, ali mas de qualquer que pra maneira mim, ninguém ia votar. Que pra mim Iriam diferenciar. não, seria uma coisa interessante porque eles teriam que apresentar um projeto, teria que ter resultado e tal. Aham. Mas mesmo assim, Mas- no final, mas ia votar assim, na dele. E assim, por mais que ele tivesse É, que apresentar é. um projeto, você iria fazer com que aquele síndico se capacitasse também, né? E aí assim, a votação não poderia ser feita pelo síndico, teria que ser feita Sim, pelo condômino, sim. pelos conselheiros. Aí ia Ia dificultar dar muito uma- o processo. é. Mas eu achei genial, gente. É. O que vocês montaram. Então, mas eu também, esse ponto que eu acho muito maneiro do Síndicos Awards, eu até quero te parabenizar, né, pela sua... Eu vejo Atuação. a sua atuação no mercado condominial. Assim, a gente brinca. A gente sempre fala. É assim, você trouxe um glamour, né, para esse mundo condominial. Isso, assim, a gente que está bom. de longe, apesar da gente não estar no dia a dia, mas a gente percebe. Mas quando a gente entrou no Síndicos Awards, quando a gente começou a ver as empresas se inscrevendo, que a gente falou assim, manda seu e-mail, as empresas não tinham domínio das suas próprias empresas. Nossa, A gente Não pedia tinha uma vídeo conta institucional, não tinha. as pessoas não tinham vídeo institucional, Até das administradoras, tá? até a administradora. E isso me deixou assim, cara, o que está Como acontecendo? é que é isso? A Como que é empresa isso? fatura milhões e não tem o domínio do site lido. Então, quando a tem gente site, não começou tem a E às falar... vezes não tem nem registro da marca, né? Não Não tem tinha, perfil no esquece. Instagram. Isso aí, né, as pessoas nem sabiam que existia isso. Sim. No NPI. Então, quando a gente começou a ver, assim, foi a primeira coisa que eu falo assim, que foi uma mudança, Um legado. um legado do Síndicos Award. É colocar as pessoas para entenderem que a empresa deles Precisa ter isso, no mínimo, tem que ter uma pré-requisito. Ela é pré-requisito. física, mas ela precisa estar ali no mundo digital. É, Ela precisa existir no mundo Ela digital precisa também, existir. né? Isso Pra se ter uma comunicar. confiança, Sim. porque a pessoa Sim. fala assim, uma coisa é você, eu soube que o Marcelo Vieira trabalha muito bem. Tá bom, mas Tá onde é que onde? ele tá? Cadê? Tá onde? Quem é ele? Cadê a obra se do ele- Marcelo se ele foi Vieira? embora, se ele sumir. Cadê o antes e depois? Não tem. É isso aí. Então, assim, acho que o primeiro legado do Síndicos Awards, acho que foi essa parte. Sim. De a Ajudar gente a trazer... nivelar. Estruturação, De estruturação. né? De comunicação. Vamos colocar Segunda assim. coisa que eu acho assim, muito legal do Síndicos Awards, que a gente deu visibilidade para as empresas boas do mercado. Boa. Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo, não posso citar o nome de empresa aqui. Lógico. Posso? Claro. Então, tem uma empresa que eu amo, né? Na verdade, assim, tem várias. Vou te citar a Sertel, da Deise Muri, Sim. o Carlos, da Segmix, mas eu gosto muito da R. Johnson, pelo sistema. Eu fui lá para conhecer. E eu vou dizer para você, quando eu comecei a conhecer a R. Johnson, eu conheci o seu Américo. Só Américo. Aí eu falei, seu Américo, mas o senhor é o quê? Eu sou dono R. Johnson. Eu falei, seu Américo, mas o que é R. Johnson? Aí quando eu descobri que ele tinha 3 mil condomínios, eu falei assim, seu Américo. Seu Américo, você Seu é uma Américo, potência, seu seu Américo. Não, ele achou que, ele achou Eu pensei que o seu Américo tá mentindo pra mim. Caô. Sei, eu falei isso Seu pra Américo, ele. você não tem mais idade pra mentir, seu Américo. Foi Eu por falei. aí. Aí o que aconteceu? Quando eu encontrei o seu Américo de novo pela segunda vez, já estava com o Bruno. Eu falei, seu Bruno, seu Américo, naquele dia o senhor mentiu pra mim. Só falou que tinha 3 mil condomínios. Aí o Bruno chegou assim, seu Américo, o senhor falou pra mim que era 3 mil condomínios? Ele, não é não? São 3 Ele não, são 3.800. Meu Deus do céu. Cara, quando ele falou isso, eu falei, sabia, seu Américo, eu sabia que o senhor estava mentindo pra mim. Para menor. Só que Mas a gente tá ele achou- falando,
da Red Johnson. Sim. Cara, eles tomam conta do metrô. Como existe Olha também a que Sertel, loucura. existe a Segmix. Sim. Tem outras empresas grandes no mercado Mas a que as Daisy, pessoas não sabiam. a Daisy Não tinha da Sertel visibilidade. Ainda, A própria ainda tem mais. Daisy, a Daisy, ela tinha uma visibilidade muito grande no offline. Por causa do Nos BNI. eventos. por causa dela, BNI, por causa da figura Da figura figura dela. dela. A figura dela era mais forte que da empresa. Exatamente. Então, isso que a gente estava percebendo E tanto... hoje eu vejo o filho dela. O Paulinho, Maravilhoso, cara. né? Só parece. Maravilhoso, Gente, não, gente. Um beijo, Daisy da Sertel. Daisy Muri. O filho dela, gente, Cara, pelo amor de Deus, ela ele vai palestrando, ele é incrível demais. Então, Ela vai fazer muito uma sucessão ali inteligente. linda com os filhos. Então, assim, para mim, o segundo legado do Syndicus Awards para mim foi esse. É trazer as empresas para a profissionalização. Legal. Porque o evento, na verdade, você está ali no evento, você não sabe quem é quem. Mas quando você tem um Instagram bem feito, quando você tem um vídeo institucional e as pessoas vendo quem é a tua empresa, fora daquele mundo ali do stand, eu falo assim, cara, eu achei assim top. E a terceira parte, que foi exatamente a premiação, ver as pessoas, depois do evento, as pessoas, Marcelo, eu fechei obra em Minas Gerais, exemplo Olha que legal. da Alfa. É. O cara me ligou, Marcelo, A em gente agosto. põe na nossa proposta lá. Sim. Não, gente, pra mim o impagável, que não tem preço, foi ver o Marcelo no barco, Com os pescando, pescando, com os é verdade, Não, com o isso troféu. o troféu. Gente, aquilo Foi ali pra mim muito foi legal. Eu fiquei impagável. até arrepiada agora. Foi muito legal. Então, muito assim, legal. e vocês ganharam, né? E Esse eles ano como empresa. empolgados com aquilo, né? Assim, trouxe pra gente... simbolismo que até Você então vê, a gente... esse ano a gente não fez uma grande... todo ano a gente faz sempre alguma coisa no meio do ano. Aquilo foi Sim. o nosso o evento isso. do meio Foi do muito ano. legal. Porque dali a gente Entende? levou A nas gente obras. sempre fazia, tipo, uma reunião, a gente fez algo, foi levando nas obras, o Marcelo foi fazendo reunião com um a um, e a gente não teve aquela reunião, né? Isso, foi muito formal. mais informal, mas mostrando A o quanto gente- cada um contribuiu. Eu tenho assim, duas imagens incríveis para mim, né? Uma foi essa, né, do barco, e a outra foi porque a Nove, no ano passado, o que ela fez? Ela fez um vídeo do troféu andando entre as filiais. Então Olha ele botava, que aí botou o legal. troféu Ia ser na mão, aí eu descia a escada, chegava Legal, no Leblon. legal. Aí eu chegava no Leblon, saía ia Você, pra Barra. Foi super legal. como RH, né? Você Nossa, deve gente. ficar. Não, e ver o nosso incrível. troféu do isso que eu ia falar RJ. agora, é um filhozinho, né? É um Nossa. negócio surreal. É um E filho. vai- No RJ, No teve RJ. troféu? É porque o Carlos fez uma entrevista, Vista. botou lá o troféu. Ah, O troféu. que legal. Aí eu printei e botei, falei, você tá vendo aí, ó, o Syndicus Awards. Mas é isso que eu falo, assim, é a percepção do tamanho de vocês, porque vocês não são a quantidade de condomínios que vocês têm. Vocês são esse legado, e eu acho que E vocês outra inspiram coisa. muito a gente, não só de ter todas essas coincidências da história, né? A gente Nossa, tem um muito primeiro episódio aqui do nosso podcast, a gente conta a nossa história, Eu vi. né? Então, assim, a origem de tudo, como é que nasceu a Franco, né? Que foi com essa união de talentos também, cada um fazendo a sua parte. Eu saí um pouquinho de circuito, porque eu tive um outro negócio, voltei em 2022 para trazer essa parte da comunicação, do marketing. Você teve um outro ele negócio? levou- Eu também tive um outro negócio que eu não contei aqui. Ai, meu Deus. Eu tive um negócio para 9 mil mulheres. Nossa. É uma Não, fase... eu tive uma loja Uma loja. de De roupa de mulheres. academia, Ó, lingerie, A gente praia. trabalhava para mulheres, né? Mas é isso. Então, assim, quando eu voltei, eu vi um universo totalmente diferente. Empresas que querem deixar o seu legado como vocês. E, assim, queria dizer que eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Obrigado. De vocês Fico terem feliz. compartilhado a história de vocês com Pô, a gente. Né? maravilhoso. A gente Isso está tentando é- esse encontro, eu acho que já há uns 6 meses. É verdade. Desde que começou o podcast, eu tô Verdade. falando E desse como, quadro. e como a gente é muita operação, né? É. A gente sempre fala, caramba, é uma tarde que a gente tá aqui, a gente, tanto vocês quanto eu, tem essa Sim, questão sim. de estar lá. Sim. E eu tô... A gente Caramba, tava consegui- Eu a gente fico tava com um pouquinho reunindo mais de consegui glamour, desligar né? um Eu fico pouquinho. mais nos eventos, no Instagram. Então, aqui. antes de a gente vir para cá, a gente estava numa reunião com o subsíndico de um condomínio que a gente tem lá em Copacabana. Não, eu vim no a, carro... a gente aproveitou porque ele estava caminho. aqui no tava recreio, aí ele falou assim, eu falei, então fica na Barra que a gente vai fazer a reunião Ah, no que Barra Shopping. maravilha, isso A gente fez a reunião com ele lá no Barra Shopping e Não, veio é pra isso. cá. Mas É isso para fechar essa questão do Syndical Wars, que é um exemplo, olha como é que é interessante de novo, por que a gente tem sucesso quando algo é criado não pelo dinheiro, não pelo um projeto, não como um negócio, partir de um princípio de você entender um grupo de empresas que, caramba, são empresas que são conhecidas, como é que a gente trata isso?
a coisa flui de uma forma totalmente... a fluidez do negócio não é um negócio pensado, com estratégia, não, vou fazer uma empresa para ganhar dinheiro, para fazer um troféu, para elencar pessoas. Não, isso vem... E hoje você vê que o resultado... fica muito maior do que realmente vocês pensaram, né? Hoje atinge muito mais o mercado como um todo. Se vocês me permitem ainda, não sei se a gente ainda tem um tempinho, claro. Mas assim, primeira coisa que eu acho que é muito legal da gente falar. Quando a gente criou o Síndico Awards, a gente não tinha o dinheiro para fazer o evento. Um evento caríssimo. As pessoas... De primeira. As pessoas não conheciam o evento, como porque é que ele não existia. Em alguma coisa que Quem ia chamar para a gente fazer um evento desse porte? Fazer as pessoas acreditarem que aquilo ali ia dar certo. Legal. Pagar por aquilo ali. Sim. Né? E todo mundo que a gente fala sobre o evento, a pessoa fala, nossa, mas vocês não tiveram prejuízo? Perguntaram pra gente. Várias pessoas perguntaram isso, porque no primeiro nunca tem... Não, normalmente, o primeiro você coloca do seu bolso. A gente não teve lucro e não queremos ter porque não é a nossa intenção. Você não é produtor de evento, né? Mas a gente não teve prejuízo de nada. A gente pagou tudo para a honra e glória do Senhor Jesus e a gente não teve um problema. E a gente fez o segundo e foi a mesma coisa. Então, vou continuar nessa linha. Quem participou do Síndicos Awards 2025 teve mais de 2 milhões de visualizações. Olha... Enquanto a gente estava lá dentro, participando, tinha 1.200 pessoas assistindo ao vivo. Não, os nossos funcionários assistiram ao vivo. Casa vivo. Barato, mandaram um print. Funcionário brigando com o outro, tinha treta entre... no chat. No chat é muito maneiro. Então, e só para completar, porque aqui, a gente sempre fala da verdade, né? E conforme eu falei que eu não entro em condomínios, quando eu vejo que existe algum amigo meu lá dentro, eu falo, cara, não é bom que existam essas mudanças dentro de condomínio. No ano passado, nós chamamos 10 empresas para entregar o troféu. E esse ano, de novo, mais 10 empresas. E essas 20 empresas que entregaram o troféu são nossos concorrentes. Vocês já pararam para pensar que a gente estava dando palco para síndicos, né? Para síndicos que concorrem com a gente? Muito bom. Inclusive um síndico desse que participou e sem pagar nada. A gente não cobra. Agora que eu tô interessante. vendo as carinhas que estavam lá. E um deles, no ano passado, né, no primeiro, aproveitou isso de uma forma absurda, porque ele começou a vender nas assembleias que ele ia concorrer o seguinte, eu entreguei o troféu do Síndicos Awards. E foi super legal, porque isso trouxe visibilidade para ele. No ano passado, ele tinha 2 condomínios. Agora ele tem quanto? Hoje, a última vez que eu conversei com ele foi em maio, foi quando ele participou. Esse ano eu chamei de novo. Que loucura! Ele estava com 10 condomínios. Olha, ele falou assim, Marcelo, eu tenho até proposto hoje. Assim, cara, que maneiro você escutar. É que eu falo, é o legado, né? Eu vi o que a Renata falou aqui. Cara, não é, a gente não está aqui, o mundo condominial não está aqui para querer derrubar ninguém, né? A, B ou C. A gente não está aqui para ganhar dinheiro. A gente sempre fala, a gente pegou um condomínio e fala, vamos contratar outra pessoa. Legal. E essa semana, vou contar uma história, que através do telefone do Síndicos Awards, uma pessoa mandou uma mensagem, e lá tem um assistente virtual chamado Bel. O cara começou a falar com a Bel, pedindo ajuda, que estava desempregado, que não sei o quê, blá, 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 e eu não vi. Porque a gente utiliza mais para o Síndicos Awards, que não é o telefone que eu uso no dia a dia. Quando a gente está no meio do evento, né, a gente começa a utilizar. Aí o que aconteceu? Eu vi, sábado à noite, eu falei, cara, tudo bem, você está precisando trabalhar? Ele, poxa, estou precisando, não sei o que, a senhora poderia me ajudar? Porque foi a Bel que respondeu ele. Aí comecei a conversar com ele, eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, me manda seu currículo. Eu mandei para 6 empresas grandes aqui do Rio de Janeiro. Pô, que legal. Sabe o que aconteceu? Ele mandou uma mensagem para mim ontem. Não, na quinta-feira, dizendo que na sexta-feira já iria começar a trabalhar. Ai, que legal. Então, assim, é o legado que a gente deixa. Legal. Eu conheço a pessoa, não conheço. Ele só conhece a Bel. Ele só conhece a Bel. Aí que eu fiz, eu telefonei do meu telefone particular, falei assim, cara, você não sabia quem era, mas eu me chamo, eu sou Marcelo Santos, eu sou da Chamar Consultoria, eu sou de uma empresa de sindicatura, mas eu estou te ligando para dizer que você já está empregado. Só te peço uma coisa, que você honre a empresa que você está trabalhando, que é uma das maiores empresas do mercado, se não for a maior, tá? Eu só quero que você honre meu nome lá, porque foi eu que te indiquei. Caramba. Aí ele falou assim, Marcelo, eu vou fazer de tudo. Aí ele mandou uma mensagem para mim, eu quero que eu te conhecer para tomar um café contigo. Que legal. Então, assim, gente. é o nosso legado. É isso, nós temos um legado. Eu sempre falei, assim,
por trabalhar com o RH, eu sempre falei o seguinte: o analista de RH, ele brinca de ser Deus. Isso é muito delicado. Muito. Porque ele decide, né? Por quê? Porque, assim, quando você entrevista uma pessoa e você dá um não para ela, você decide se ela vai ter dinheiro no final do mês para comprar um pão para levar para o filho. Você decide se ela vai ter condições de realizar o sonho dela. Você decide se ela vai ter dinheiro para pagar o aluguel dela. E, às vezes, você também é o culpado até de um suicídio, de uma coisa pior. Sim. Você pode decidir que ela amanhã A vida não da tem pessoa. outra entrevista. Sim. Então, você ser analista de RH, você tem que ter muita responsabilidade com aquilo ali e muito cuidado com a vida das pessoas, né? Porque, de certa forma, você está ali numa condição de decidir a vida da pessoa. Sim, sim. E às vezes você não sabe o momento tenho- daquela pessoa, né? Que está passando, o que ela está enfrentando. Houve uma determinada situação da minha vida que um rapaz, então, o nome dele é Anderson, ele queria fazer um processo seletivo na empresa que eu trabalhava e tinha que estar cursando o nível superior. E aí ele veio conversar comigo, ele falou: eu não tenho dinheiro para fazer minha matrícula agora, mas deixa eu participar, porque se eu participar e eu for aprovado, eu trago aqui a inscrição na hora. Caramba. Aquilo, assim, acabou comigo. Eu falei: tudo bem, eu vou deixar você participar, mas com essa condição. Eu só vou divulgar. Se você passar, eu só vou divulgar o resultado depois que você trouxer o comprovante. E ele passou. E aí, muitos anos depois, eu nem me lembrava dessa história. Eu já não ouvia há anos. Eu abri o meu Facebook e eu estava marcada numa postagem dele com um textão de agradecimento e ele com uma roupa de formatura. Que legal. Eu respondi para ele, eu falei: Anderson, acho que você marcou a Valéria errada. Eu falei isso para ele. Ele falou assim: não, Val, não marquei não. Eu marquei você mesmo, porque se você não tivesse me dado a oportunidade lá atrás, eu nunca teria conseguido fazer minha faculdade. Olha. E aquilo me tocou de tal forma que você vê como que você impacta na vida Na das vida das pessoas Sim. sem Nossa, você isso- saber. Daria Ah. um outro podcast. Pois A é. gente traz isso Né? não como analista de RH, mas a gente Sim. anda com pessoas o tempo É inteiro. Sim. A gente carrega, a gente está aqui, tem quantas É o seu famílias estão lá? sócio, o seu gerente, São é o seu 50, cliente. 100, 200 pessoas que estão envolvidas com isso e você precisa ter um dom de dosar muito isso, não criar expectativas, E às vezes, não assim, decepcionar. eu acho que é o maior surreal. desafio de um empreendedor, né? Não são tudo flores, né? A gente tem muito várias difícil. decepções. Sim. A gente tem funcionários que a gente, às vezes, pagou um curso técnico, uma Sim. faculdade, o cara Depois foi lá, distraiu. puxou teu tapete. Sim. Tem um que era ali, que começou com você ali da base, tu botou embaixo do braço, carregou pra tudo que é lugar, Mas ele faz foi parte. lá, hoje É, a gente queima. Mas assim, eu acho que esse é o grande desafio. A gente Sim. nunca desistir do ser humano. Sim. Mas a semente boa que você plantou É Isso aí que é importante. está plantada. Exatamente. Ninguém planta laranja e colhe morangos, né? Você É plantou isso. a semente. E uma outra coisa que eu falo sempre, né? Não importa a sua religião. Você pode ser evangélico, católico, espírita. Existe uma coisa que é igual em todas elas. É a lei da semeadura. É O verdade. que você faz, o que você planta, você colhe. Isso é igual em todas. Então, não tem por onde você correr. Não dá para você fazer... Não dá para pagar o mal com o mal, né? É Tem melhor que você pagar o parar mal de com falar, o senão a gente vai ficar aqui A gente 3 vai horas, chegar né? aqui 3 horas, mas assim, um excelente outro- fechamento. Obrigado. Vocês foram queridos desde o primeiro momento. Ai, Assim, gente, eu a gente me agradece. inspiro muito em vocês. A gente se São inspira pessoas muito do na condominial. história de Nós vocês. somos dois casais incríveis. Ai, Você casal Dois chamar, Marcelos, casal dois Franco Marcelos. Vieira. Obrigada, Obrigada gente. mais uma vez por Foi vocês estarem maravilhoso. aqui. Obrigado Como é que a vocês. gente acha chamar? Deixa pra gente agora o contato de Então, vocês, olha, Instagram. Sabe que o nome para escrever é um pouquinho Sim. difícil, né? Chama SHAMMAH. H no final. Underline condomínios. E se no precisar? Instagram. E se precisar, é só chamar. Maravilhoso. Estão Precisar, sempre só disponíveis. Gente, muito obrigada por vocês estarem até essa hora aqui com a gente. Foi maravilhoso. Obrigada, gente. Esse momento aqui foi muito sonhado. Vocês abriram esse nosso cantinho aí dos casais sim. que Que empreendem existem muito. juntos, né? A gente vai estar fazendo com outros casais. Legal. Mas Legal. que bom que foi com vocês. E assistam, a gente está aqui para trazer o melhor para vocês, para inspirar vocês, para trazer conexão, possível trabalhar com marido e conhecimento, esposa. dizer que é possível sim, né? É possível, sim. A gente aqui Lógico. tem
várias questões. Tem dia que a gente Nossa Senhora. cai no pau, não é maravilha. A gente não, a gente, É. graças a Só Deus. eu e a Roberta. que É, falamos. Exatamente, a é, gente cai no graças a pau, mas Deus. no final é por um propósito. A gente só escuta, né, Marcelo? É isso. É isso. Mas a gente tem esse Manda quem propósito, né, pode. de entender, inclusive, que às vezes a empresa precisa mais entender do que o nosso lado pessoal. Às vezes a gente até peca no lado pessoal, mas tá em casa, a gente pode brigar. Mas na empresa, Na empresa. cuidado, cara. Tem alguém nos olhando. É tem um verdade. A gente exemplo. inspira A gente- outras pessoas. Sim, É isso, né? verdade. Exemplo arrasta. Então é E assim interessante. a gente fecha esse podcast, ó. Beijo. Grande abraço. Obrigada, gente.